O capitão Smith estava bêbado minutos antes do Titanic bater em um iceberg. Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cego à Nascença. Antes de falar dos fatos, vamos falar um pouco do capitão do Titanic e a sua trajetória. Edward John Smith. Nascido em 27 de janeiro de 1850, na Inglaterra. A carreira marítima de Edward John Smith começou ainda adolescente, inspirado por seu meio-irmão marinheiro Joseph Hancock. Aos 17 anos, Smith foi aprendiz no paquete americano Senator Weber sob o comando do capitão Joseph. Ele assumiu seu primeiro comando em 1877, comandando o navio comercial de 1.000 toneladas Lizzie Fennell. Em 1887, aos 37 anos, mesmo ano em que se casou com Sarah Eleanor Pennington, Smith tornou-se capitão do navio de passageiros Republic. Esta oportunidade marcou o culminar de 7 anos de serviço na White Star Line, começando como oficial subalterno. Acredita-se que o capitão Smith tenha sido reprovado originalmente em seu primeiro exame de navegação devido à falta de habilidades de navegação suficientes. Smith passou no teste em sua tentativa seguinte, recebendo seu certificado de mestre em fevereiro de 1888, e posteriormente comandou vários navios no futuro. Muitas vezes chamado carinhosamente de J. O capitão Smith era uma figura robusta e querida tanto pela tripulação quanto pelos passageiros. Sua natureza amável o tornou querido pelos viajantes abastados, o que lhe valeu o apelido de Capitão dos Milionários. Com anos de experiência e uma excelente reputação, Smith tornou-se a principal preferência da aristocracia de seu tempo. O capitão Smith foi muitas vezes considerado um capitão seguro, se orgulhava de ter passado quase 40 anos no mar sem grandes incidentes. Numa entrevista de 1907 à imprensa de Nova York, ele afirmou nunca ter visto um naufrágio e nunca ter sido naufragado. No entanto, os relatórios apresentam uma narrativa diferente. Smith passou por muitos problemas e quase acidentes durante sua carreira marítima. Um incidente notável ocorreu quando o navio irmão do Titanic, o Olympic, colidiu com o cruzador da Marinha Real HMS Hawke sob o comando de Smith em setembro de 1911. A colisão quebrou a proa do Hawke, encheu 2 compartimentos do Olympic e torceu um dos eixos da hélice. A Marinha Real colocou a culpa na White Star Line, alegando que o deslocamento do Olympic atraiu o navio da Marinha. Antes do seu lançamento, o Titanic foi aclamado como inafundável, mas teve de cumprir o seu destino na sua primeira viagem através do Oceano Atlântico. No dia da partida, o capitão Edward Smith recebeu um relatório sobre um mastro de naufrágio submerso no Atlântico. Às 19h30, o Titanic recebeu 5 avisos de navios próximos sobre gelo pesado e numerosos icebergs ao longo de seu caminho. Na noite em que o Titanic afundou, muitos outros navios nas águas geladas do Atlântico, com visibilidade limitada, optaram por desligar os motores. Em contraste, o capitão do Titanic, que conseguia levar o navio a uma velocidade máxima de 21 nós, manteve os motores funcionando a todo vapor. Com base em suas experiências anteriores, o capitão Smith acreditava que o Titanic tinha a capacidade de estabelecer contato visual com qualquer iceberg à frente do navio em tempo suficiente para fazer as manobras necessárias para evitá-lo. Numerosas investigações sobre a tragédia enfatizaram que esta velocidade imprudente tornou extremamente difícil dirigir o navio quando avistaram um iceberg iminente, tornando a pessoa no leme responsável por comprometer a segurança dos passageiros. Rumores persistentes também sugeriram que o capitão Smith pode ter se tornado um bode expiatório na ambiciosa busca de Bruce Ismay, o diretor-geral da White Star Line, para garantir a vitória na competição por passageiros transatlânticos, completando uma travessia de 6 dias. Por outro lado, relatos contraditórios apontam que a rápida diminuição do fornecimento de carvão do navio, exacerbada pela greve britânica do carvão, pode ter obrigado o capitão a poupar combustível, evitando paragens e arranques frequentes no terreno gelado. Os relatórios também sugerem que o operador sem fios da Marconi, Jack Phillips, pode ter sido incapaz de transmitir avisos de iceberg a qualquer oficial devido à sua ocupada tarefa de transmitir mensagens pessoais dos passageiros. Às 23h40 no domingo, 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg enquanto o capitão Smith estava longe da ponte,
deixando um mistério sua localização exata e atividades durante aquele momento crucial. Os relatórios indicam que o capitão Smith entregou a ponte ao segundo oficial ligotoleiro às 21h30, explicando: "Estarei lá dentro." Ele retornou à ponte momentos após a colisão, levantando questões sobre sua ausência, apesar dos vários avisos sobre possíveis obstáculos. Tal como discutido anteriormente, para muitos, a questão persistente do paradeiro do capitão no momento do acidente permanece sem resposta. Alguns afirmam que o capitão Smith passou a noite do desastre em um jantar formal no restaurante de primeira classe do navio antes de se retirar para sua cabine para passar a noite. No entanto, um documento recentemente descoberto alega que o capitão poderia estar bêbado quando o transatlântico atingiu o iceberg. Segundo relatos, uma sobrevivente chamada Emily Richards afirmou ter testemunhado o capitão Smith bebendo no bar do navio pouco antes do desastre. Em apoio a esta afirmação, os historiadores que examinaram os acontecimentos a bordo do navio após o avistamento do iceberg sugeriram que Smith exibia sinais de confusão e distração, como se tivesse entrado em estado de choque. O mergulho final do Titanic no oceano ocorreu às 2h20 da manhã do dia 15 de abril, quase 3 horas depois de o navio ter atingido o iceberg. Vários relatos credíveis relataram que o capitão afundou com o navio e seu corpo nunca foi recuperado. Existem descrições vívidas dos últimos momentos do capitão Smith, tão vívidas como as de qualquer pessoa que tenha enfrentado tantas alegadas mortes como ele. Alguns alegaram tê-lo visto pular do navio para a água, apenas para ser arrastado por uma onda e até mesmo sugado pelo último funil restante do navio para o oceano. Alguns relatórios iniciais sugeriram até que o capitão se matou momentos antes do navio afundar. O mais intrigante é que muitos ainda contestam totalmente a sua morte naquele desastre. 3 meses após o trágico evento do Titanic, um residente de Baltimore chamado Peter Prial fez uma afirmação notável. Ele afirmou ter avistado o capitão Smith nas ruas da cidade em 2 ocasiões distintas. Prial foi mais longe, alegando ter servido como oficial a bordo do navio White Star Majestic durante a capitania de Smith, conversando com ele durante esses encontros casuais. O capitão Smith despediu-se dele com as palavras: "Seja bom, companheiro de bordo, até nos encontrarmos novamente." Numa reviravolta curiosa, uma carta publicada na revista Life em 1940 acrescentou uma nova camada ao mistério. Esta carta sugeria que o capitão havia passado seus últimos anos como um idoso abandonado em Lima, Ohio. Este indivíduo, que chegou a Lima 3 anos após o desastre do Titanic, adquiriu o apelido de Silent Smith. Notavelmente, ele tinha uma notável semelhança física com o malfadado capitão Smith, e exibia tatuagens comumente associadas a marinheiros experientes. O capitão Smith estava prestes a se aposentar após a viagem inaugural do Titanic. Outra história bem conhecida sobre o capitão Smith gira em torno da noção de que a viagem inaugural do Titanic deveria ser a última antes da aposentadoria. Algumas pessoas citam uma reportagem do The New York Times que afirmava que o capitão Smith se aposentaria no final de 1911, por ter atingido o limite de idade como evidência convincente para esta teoria. Alguns historiadores também sugeriram que Smith poderia ter se aposentado após a viagem inaugural do Titanic como um sinal de gratidão da White Star Line. Outro relatório de 1912 contradisse esta noção, afirmando que o capitão Smith permaneceria no comando do Titanic até que a empresa construísse um navio a vapor maior e mais fino, indicando que ele não se aposentaria após a primeira viagem do Titanic. Curiosamente, alguns, incluindo o autor Gary Cooper, propuseram que a White Star Line poderia ter espalhado deliberadamente rumores sobre a reforma do capitão para atrair passageiros que desejassem navegar com o renomado capitão. Em última análise, permanecemos incertos se o capitão Smith estava de facto a planear reformar-se após a viagem inaugural do Titanic, uma vez que a viagem não terminou como pretendido, deixando a verdade sobre os seus planos de reforma envolta em mistério. A tragédia do Titanic gerou uma onda de culpa dirigida ao capitão Edward John Smith, uma situação tornada mais comovente pela facilidade de apontar o dedo quando o acusado não consegue se defender. Em meio a todas as acusações e sussurros, o capitão Smith continua sendo um herói no coração de muitos. Seu ato final de liderança nos momentos finais do Titanic deixou uma marca indelével. O compromisso inabalável de Smith em colocar a segurança dos seus passageiros e tripulação, especialmente mulheres e crianças, acima da sua própria vida, rendeu-lhe admiração como um dos indivíduos mais corajosos e compassivos da história marítima.
Uma história contada pelo bombeiro do Titanic, Harry Sr., conta que Smith saltou do navio enquanto segurava uma criança. Ele nadou até um barco salva-vidas próximo, entregou a criança e depois nadou de volta ao Titanic, declarando: "Vou seguir o navio." Suas ações altruístas são um testemunho poderoso de seu heroísmo e determinação inabalável diante da adversidade. Obrigado a todos! E até o próximo vídeo! Se assim o Criador nos permitir. Canal Cego. A Nascença.